Quando eu era criança, eu cresci com meu pai falando pra mim o seguinte: o tempo passa pra quem tá fazendo alguma coisa e o tempo passa pra quem não tá fazendo nada. Seja a pessoa que esteja sempre fazendo alguma coisa, pra que no futuro você colha os frutos das suas ações. E bom, isso tá totalmente correto, mas eu vim trazer o lado sombra desse pensamento. Porque meu pai falava isso, mas não me falava que eu tinha que fazer. Ele falava que eu tinha que estar fazendo alguma coisa. A minha mãe também. Ela sempre foi uma pessoa meio que a todo momento ela precisava estar fazendo alguma coisa. Então eu sempre via ela arrumando a casa, assim, e sempre exausta, esgotada, mas sempre fazendo alguma coisa. E hoje eu quero falar sobre o que isso causou na minha cabeça, porque as coisas que os nossos pais querem nos ensinar é aquilo que eles aprenderam, mas muitas vezes a gente interpreta de um jeito errado. Apesar do ensinamento ser certo, a gente vai vendo as atitudes dos nossos pais e relacionando com o que eles falam. E o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que muito ativa, muito enérgica. Eu não consigo ficar parada. É como se a todo momento eu precisasse estar fazendo alguma coisa, sabe? E isso me atrapalha muito, porque eu não me deixo descansar um pouco. Mas eu não quero nem trazer a questão do descanso. Eu quero trazer uma coisa que ninguém me ensinou. É melhor que se tome uma atitude inteligente do que faça 10 atitudes sem pensar em nada. Então, por essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa, eu já tentei fazer de tudo na vida. Então, eu tentei fazer doce uma época, que foi o momento que eu mais fiquei sobrecarregada, porque eu tenho as minhas crianças, eu tenho a casa pra cuidar, eu tenho a comida pra fazer, né? E a todo momento eu procurava estar ou fazendo uma receita nova, ou estar postando alguma coisa no Instagram, estudando sobre engajamento, e não que isso não tenha me trazido resultado. Mas eu acho que da forma que aconteceu na minha vida, me trouxe um peso que eu não precisava ter carregado naquela época, devido às circunstâncias. Hoje, depois de um tempo, eu parei para pensar que realmente a gente não precisa literalmente a todo momento estar sendo produtivo. A gente precisa estudar qual é a forma mais inteligente de tomar as atitudes. Isso aqui não é um vídeo de respostas, tá, gente? Isso aqui é um vídeo de reflexão. Eu não sei as respostas, eu não sei qual é a atitude mais inteligente que deve se tomar. Cada um tem que analisar a sua própria vida, cada um tem que analisar as suas circunstâncias. Isso aí é uma caminhada bem individual. Eu, por exemplo, parei de fazer os meus doces porque eu fiquei muito sobrecarregada naquela época. Porque apesar de as vendas estarem subindo, né, elas não estavam sendo proporcional ao esforço que eu estava fazendo. O que acabava me deixando estressada, brava, com mais constância com os meus filhos, sem paciência. E aí eu olhava assim, ó, a casa toda bagunçada e coisa pra fazer. Então a minha impressão é que quanto mais coisa eu fazia, mais coisa tinha pra fazer. Eu nunca conseguia finalizar uma coisa, porque eu precisava estar a todo momento sendo produtiva. Então, quando eu achava que, não, ó, isso aqui tá bom, aí eu partia pra outra coisa. Eu não focava em uma coisa só até o final. O meu pai teve as melhores das intenções para poder me ensinar isso. A minha mãe também me ensinou a mesma coisa. Mas hoje eu tô aqui para trazer essa reflexão de que não precisa ser desgastante. Você não precisa literalmente estar fazendo a todo momento alguma coisa produtiva. Você precisa, novamente, tomar atitudes inteligentes. E quais são essas atitudes inteligentes? Vai depender do seu objetivo, vai depender do seu dia a dia, da sua vida e da sua rotina. Eu abandonei os doces para entrar no negócio da Shopee. Sou afiliada da Shopee, trabalho com muito menos esforço hoje em dia e ganho uma média da mesma coisa que eu ganhava me esforçando demais com o negócio dos doces. Estou falando que os doces não dão certo? Não, gente, não é isso. Estou dizendo que para minha realidade, aquilo foi demais. Me trouxe um desgaste que não era necessário. Então hoje, ao invés de eu lotar a minha agenda, o meu dia com coisas sem parar, sem pensar, eu divido o meu dia em blocos para fazer coisas que me tragam o resultado que eu quero. Você precisa ter uma clareza do que você quer, você precisa ter um caminho a seguir e fazer isso até que haja o resultado. E não ficar se enfiando de coisa que nem vai, talvez, trazer o resultado que você quer.
Meu pai estava totalmente correto com o que ele estava falando. Nós precisamos sim plantar as sementinhas, precisamos sim sair da zona de conforto, tomar as atitudes para que elas possam germinar e crescer até gerar os frutos. E o tempo vai realmente passar para quem está fazendo alguma coisa e também vai passar para quem não está fazendo nada e está na zona de conforto. Mas tomar atitudes pensadas são mais eficazes do que tomar atitudes aleatórias para simplesmente preencher lacunas de um vazio. Você não tem nada para fazer, você está angustiada porque na sua cabeça fica aquela coisa de produção, 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 precisa a todo momento estar sendo produtiva e não é assim que funciona. Para você ter resultados sólidos, você precisa tomar atitudes inteligentes e também se permitir descansar. O descanso é extremamente importante, principalmente para que você tenha criatividade, para que você tenha insights. Você só vai ter insights em momentos de relaxamento, quando o seu corpo relaxa. Então, se permita descansar. Se permita deitar, se permita fazer um hobby, se permita ouvir uma música, fazer coisas sem pressa. Mesmo que isso não vá te trazer nenhum benefício visível, né? Mas que te dê apenas ali um bem-estar. Nós merecemos ter tempo de relaxamento e tempo de bem-estar. Nesse vídeo é só uma reflexão para quem tem a cabeça extremamente agitada como a minha, tá? Se permita descansar e tome atitudes que sejam inteligentes. Isso vai te deixar menos sobrecarregado, mais tranquilo e vai gastar energia da forma correta e no lugar correto. Tchau, gente, até a próxima.